Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, crucial para quem estuda para concurso: as garantias constitucionais em matéria penal. A nossa missão aqui é destrinchar o que a Constituição diz sobre o poder do Estado de punir e prender. Vamos entender os limites, as regras do jogo. Exatamente. E é importante já começar dizendo que isso não é só decoreba, né? Cada regra dessas reflete princípios enormes, como o da humanidade, o da presunção de inocência. Entender a lógica por trás é o que realmente faz a diferença na hora da prova. Certo, então vamos começar por essa lógica. A Constituição é super direta, né? Ela fala não haverá penas de. Isso quer dizer que a lista é fechada, é isso e pronto. Essa é a imagem perfeita. O rol de penas proibidas, ele é taxativo, ou seja, é uma lista fechada, um números clausus, são aquelas, e ponto. Já o rol das penas que são permitidas, esse é exemplificativo. A lei pode criar outras. E essa rigidez toda com as proibições vem direto do princípio da humanidade. É a Constituição falando que não importa o crime, a resposta do Estado não pode ser desumana. E a primeira dessa lista é a mais drástica de todas, a pena de morte. A regra é proibir, mas tem aquela famosa exceção da guerra. Isso não é, de certa forma, uma brecha perigosa? Olha, é uma exceção tão, mas tão específica que ela acaba reforçando a regra. A pena de morte só é possível em um único cenário: caso de guerra declarada. E não é qualquer briga, é uma guerra externa formal. Precisa de autorização do Congresso, declaração do presidente. Fora disso, a proibição é absoluta. É cláusula pétrea. Nem por emenda, certo. Isso é um ponto fundamental. A próxima é a pena de caráter perpétuo. Intuitivamente a gente entende, mas qual é o efeito prático disso no nosso sistema penal? O impacto disso é enorme, porque ao proibir a prisão perpétua, a Constituição está basicamente apostando na ressocialização. Se a pessoa pudesse ficar presa para sempre, a ideia de reintegração social seria uma ficção. E na prática, hoje, isso se reflete no limite de cumprimento de pena, que a lei fixou em 40 anos. A pessoa pode até ser condenada, sei lá, a 200 anos, mas o tempo que ela vai ficar efetivamente presa não passa de 40. Entendi. Agora tem uma que sempre dá um nó na cabeça, que é a proibição de trabalhos forçados. Isso confunde porque a lei de execução penal fala que o trabalho é um dever do preso. Como assim? Essa é uma distinção clássica e que cai muito. A chave está toda na finalidade do trabalho. Pensa assim, uma coisa é o preso trabalhar numa oficina, aprender um ofício, produzir algo útil. Isso dignifica. Outra coisa completamente diferente é mandar o preso, sei lá, quebrar pedra o dia inteiro só por quebrar. Um castigo inútil, humilhante. É essa a segunda hipótese, o trabalho como pena degradante, que é proibida. O dever de trabalhar existe, mas o Estado não pode usar força física para obrigar. Faz todo sentido. E o banimento? Essa parece uma coisa meio medieval, né? E é bem por aí. O banimento seria expulsar um brasileiro, nato ou naturalizado do país. É o Estado dizendo, você não é mais daqui. A proibição é total, mas cuidado com a pegadinha clássica de prova. Isso é diferente de expulsar um estrangeiro que cometeu um crime aqui. A expulsão de estrangeiro é permitida. Banir brasileiro é que não pode. Ah, boa. E para fechar essa lista tem os penas cruéis. É uma definição bem aberta, não? E a ideia é essa mesmo. É o que a gente chama de cláusula aberta, uma rede de segurança. O legislador sabia que não dava para prever toda a forma de crueldade que poderiam inventar. Então, essa norma serve para proibir qualquer punição que viole a dignidade da pessoa, mesmo que não seja, sei lá, pena de morte ou trabalho forçado. É um princípio geral. Beleza, então entendemos os limites da punição. Mas e o processo? O caminho até lá? Vamos pensar no momento da detenção. Aquela cena de tirar foto, colher digitais. Todo mundo que é detido passa por isso? Não, de jeito nenhum. E aqui a gente vê de novo aquela preocupação com a dignidade, sabe? A regra é, quem tem identificação civil, um RG, uma CNH válida, não vai ser submetido à identificação criminal. O objetivo é evitar um constrangimento que não tem necessidade. Se o Estado já sabe quem é a pessoa, para que passar por esse procedimento? Mas a própria Constituição fala, salvo nas hipóteses previstas em lei.
Que hipóteses seriam essas? São situações em que o documento que a pessoa apresenta não é confiável. A lei fala, por exemplo, de documento rasurado, com indícios de fraude. E tem um exemplo bem moderno que ilustra bem. A pessoa fez uma harmonização facial tão grande que a foto no RG de 10 anos atrás não parece mais ela. Aí, a dúvida é real. A identificação criminal se justifica para ter certeza de quem é aquela pessoa. Perfeito. Agora, ainda no processo, tem um mecanismo que parece um plano B para a vítima, que é a ação penal subsidiária. O que acontece quando o Ministério Público, que é quem deveria acusar, fica parado? Essa é uma ferramenta potentíssima contra a inércia do Estado. O MP tem um prazo legal para oferecer a denúncia. Se esse prazo passa e o promotor não faz nada, nem denuncia, nem pede para arquivar, ele fica inerte. Aí a Constituição abre uma janela para a vítima, ou para o representante dela, entrar com uma queixa-crime no lugar do MP. É uma garantia de que a omissão do Estado não vai gerar impunidade. E aí a gente chega no ponto, talvez, mais sensível de todos: a prisão. Se a liberdade é a regra, quais são as únicas chaves que a Constituição permite que o Estado use para prender alguém? São 3, e apenas 3. Isso tem que estar na ponta da língua. A primeira é o flagrante delito. É a emergência. O crime acontecendo ali, na hora. Aí não precisa de ordem de juiz. A urgência justifica a prisão por qualquer pessoa, inclusive. Tá. A segunda chave é a ordem judicial. Mas o que garante que isso não vira só, sei lá, um formulário que o juiz assina sem pensar? O que é uma ordem fundamentada de verdade? Ótima pergunta. Não é um prenda-se e pronto. A Constituição exige 3 coisas: que a ordem seja escrita, fundamentada e venha de um juiz competente. Fundamentada significa que o juiz tem que dizer o porquê daquela prisão, com base nos fatos, na lei. Ele tem que mostrar que os requisitos da prisão preventiva, por exemplo, estão ali. E tem que ser por escrito. Aquela cena de filme de ligar para o delegado e mandar prender não vale aqui. E a terceira chave é bem mais específica, né? Sim, é a exceção da exceção. É a transgressão militar, ou crime propriamente militar. Isso só vale para os militares que têm uma lógica de hierarquia e disciplina muito diferente. A lei militar permite a prisão disciplinar administrativa, sem ordem judicial. Mas, de novo, é um universo muito restrito. Fora dessas 3 situações, qualquer prisão é ilegal. Entendi. Então, uma vez que a prisão aconteceu de forma legal, a pessoa não fica desamparada, né? A Constituição meio que entra na cela com ela. Que direitos são esses? O primeiro é o direito à informação. A prisão e o lugar onde a pessoa está devem ser comunicados. Imediatamente. A palavra mágica aqui, que derruba muita gente em prova, é imediatamente. Não é em 24 horas. Isso é outra coisa. É o prazo da audiência de custódia. A comunicação da prisão tem que ser na hora. Para o juiz e para a família. Certo. E aí vem o famoso direito ao silêncio. Muita gente pensa, ué, mas quem não deve, não teme. Ficar em silêncio não parece uma confissão? Pois é. Essa é a mentalidade que esse direito quer combater. O silêncio não é confissão. Ponto. É uma proteção contra a autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. A obrigação de provar a culpa é toda da acusação. O silêncio é uma estratégia de defesa. E esse direito é tão forte que o STF até declarou inconstitucional a condução coercitiva do investigado para interrogar. O raciocínio é simples. Se ele pode chegar lá e ficar calado, qual o sentido de levar à força? É um constrangimento inútil. Forte isso. Outro direito é o de saber quem são os responsáveis pela prisão. Qual a lógica disso? É para proibir o anonimato do poder. O agente do Estado não pode ser uma figura sem rosto, sem nome. O preso tem o direito de saber quem o prendeu, quem o interrogou. Isso inibe abusos porque o agente sabe que pode ser responsabilizado e permite que o preso se defenda de qualquer ilegalidade. E se a prisão for ilegal? Se não teve flagrante, nem ordem judicial, o que acontece? A Constituição é direta. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pelo juiz. E aqui tem uma daquelas pegadinhas de concurso que valem ouro. A palavra é relaxamento. Prisão que já nasce ilegal é relaxada. Já a revogação é por uma prisão que era legal, mas os motivos deixaram de existir. Confundir os dois é erro grave na prova.
Ah, boa distinção. E, para fechar, a liberdade provisória. Esse é o arremate final da presunção de inocência. A Constituição diz que ninguém fica preso se a lei admite a liberdade provisória. Ou seja, a prisão antes da condenação definitiva é e sempre vai ser a exceção da exceção. A regra é sempre responder o processo em liberdade. Então, resumindo a ópera, o que a gente vê é quase uma arquitetura, né? A Constituição cria uma fortaleza em volta da pessoa para garantir que o poder do Estado, que é imenso, seja usado de forma controlada, previsível e humana. Exato. É uma busca constante por um equilíbrio muito delicado. De um lado, a segurança da sociedade, do outro, a proteção da dignidade e dos direitos de cada um. É uma tensão que os tribunais resolvem todos os dias. A gente explorou a fundo a prisão no contexto de crimes, que é o que vem primeiro à cabeça, mas e quando a questão não é um crime? E se for uma dívida, tipo não pagar a pensão alimentícia, a Constituição permite prender alguém por dívida civil? Era infiel tem uma história fascinante envolvendo tratados internacionais e decisões do Supremo Tribunal Federal que mudaram completamente sua aplicação no Brasil. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.